Olá, bom ver você novamente agora em nossa aula do capítulo 20, nesta série de videoaulas de síntese do livro do Apocalipse. Nós vamos entrando já no final do estudo do livro do Apocalipse e hoje e agora estaremos abordando o que é que João escreveu acerca dos eventos do capítulo 20. Novamente lembrando que desde o início da era cristã, a palavra de Deus nunca foi dividida entre capítulos e versículos. Isto veio posteriormente com os estudiosos da Bíblia, pensando eles em facilitar o nosso estudo. Porém, no livro do Apocalipse, como já disse e vou repetir, a sequência dos capítulos não combina com a sequência dos eventos. Portanto, é importante que quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, você preste atenção na sequência, no conteúdo dos eventos que estão sendo abordados neste precioso livro. Vamos então ver o que é que nós temos nesta aula do capítulo 20. Sempre lembrando alguns pontos importantes que os comentários que eu tenho feito são baseados no meu entendimento do livro. E, atendendo à ordem que Jesus deu a João, nós vamos seguir nesta ordem, vamos seguir nesta linha. Nós vamos observar o que é que está escrito no texto, o que é que João viu e escreveu, para nós tirarmos algumas lições práticas. Também tenho desafiado você a dedicar tempo à leitura do livro, também fora das aulas. E por último, este é um trabalho dedicado a estudantes principiantes. Se você já está acostumado na leitura e no estudo do livro do Apocalipse, não há problema algum em você rever alguns pontos, também fazendo a aula conosco. Muito bem, recapitulando o que nós vimos no capítulo 19, como falei, nós vamos ver os eventos que aconteceram mencionados no capítulo 19 para a gente poder pegar a linha de raciocínio que João teve e escreveu. Vimos que o casamento do Cordeiro, vimos o evento do casamento do Cordeiro e a sua noiva já pronta, com linho fino, brilhante e puro, que são os atos de justiça dos santos. E vimos também o quarto aparecimento de Cristo Jesus, agora no cavalo verdadeiramente branco, trazendo-o para reinar sobre a terra durante 1000 anos, conforme prometido antes da fundação do mundo. Este é o verdadeiro testemunho de Jesus, ou seja, a palavra da profecia em Apocalipse 19, verso 10. Então, vamos entrar agora nesta nossa sequência, vendo a aula do capítulo 20. Muito bom, muito bom, muito bom. O capítulo 20 nos apresenta 3 grandes eventos que nós vamos estar vendo agora e estudando junto com aquilo que João nos deixou escrito. Nós vamos ver a prisão de Satanás, vamos ver o evento da primeira ressurreição e o evento da segunda ressurreição. E obviamente que vou explicar um pouquinho a diferença entre estas duas ressurreições, ok? Muito bem, vamos então seguir. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 1 até o versículo 8, para a gente poder ter uma noção do que foi que João viu e escreveu. E se você estiver em casa estudando este capítulo comigo e estiver acompanhando com a sua Bíblia, vamos ler juntos e prestar bastante atenção nestes eventos que acabei de mencionar, que estão no capítulo 20. Então João viu e escreveu e disse: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo
e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. E, de fato, é uma quantidade enorme deste exército que vai se reunir para pelejar contra o Cordeiro, contra o Messias no seu reino. Vamos prosseguir. Agora, versículos de 9 a 15, continuando a leitura, versículos 9 a 15 do capítulo 20, que João viu e escreveu: As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. E este julgamento é definitivo, não há nenhum retorno, não há mais selo para blindar a Satanás agora definitivamente. Ele está no lugar que lhe foi preparado antes da fundação do mundo. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. São narrações e são palavras que precisam provocar na vida daqueles que ouvem uma decisão. E só há uma decisão. A decisão é necessário nascer de novo. Muito bem, o que é que nós temos então, que nós lemos no capítulo 20, para nós termos uma ideia geral, panorâmica do capítulo 20? Primeiro, nós temos a prisão do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, sendo acorrentado por 1000 anos, e foi lançado no abismo, foi fechado e posto um selo sobre o abismo, para assim impedi-lo de enganar com sua boca as nações até que terminassem os 1000 anos. Veja que a prisão, que não é definitiva, não é? Temporária de Satanás, é no abismo. E esse abismo é onde estão os piores anjos,
e é para lá que Satanás vai ser enviado e lançado para poder ficar preso durante os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra. Segundo o evento que nós vimos, João viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, ou seja, por causa dos seus atos justos e por causa de aderirem à verdade, rejeitando o engano satânico com suas mentiras. Terceiro, a terceira e última parte da primeira ressurreição nós estamos vendo aqui, e João escreveu, ou seja, os justos que não aceitaram a marca da besta na grande tribulação. A questão da primeira e da segunda ressurreição, que falarei daqui a pouco, a primeira ressurreição não é que é a única, vão ser os primeiros da ressurreição. Não, a primeira ressurreição ela tem 3 tempos. A primeira ressurreição começou com Cristo e as primícias, quando ele ressuscitou, desceu ao Hades e trouxe consigo cativo o cativeiro. Muitos ressuscitaram com ele. O segundo tempo da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. A primeira ressurreição é para a vida. A segunda ressurreição é para a morte eterna. E a primeira para a vida eterna. O segundo tempo da primeira ressurreição se refere a você e a mim quando um dia, se morrermos nesse tempo que vivemos, nós vamos ressuscitar com a vinda de Cristo até as nuvens, quando a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro dos que não têm Cristo. E nós seremos arrebatados juntamente com Cristo até as nuvens. E a terceira e última etapa da primeira ressurreição é este que nós estamos vendo aqui. Os nossos irmãos que vão estar vivendo na época da grande tribulação, eles foram decapitados, eles não aderiram ao engano do diabo, não aceitaram a marca da besta, foram mortos e vão fazer parte, então, da última etapa da primeira ressurreição para a vida eterna. E vemos também a segunda ressurreição, composta, preste atenção, dos ímpios de todos os tempos, desde Adão, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntos com Satanás, a besta e o falso profeta. É interessante porque a Bíblia sempre nos disse que nós somos eternos. Os homens criados por Deus são eternos, tanto para a vida eterna quanto para a morte eterna. Todos os que morreram sem Deus desde Adão, eles estão esperando ainda no inferno, no Hades, nas regiões inferiores da terra, como diz a Bíblia, esperando este momento do grande trono branco, quando o mar, a terra, debaixo da terra, todos eles ressuscitarão para a condenação eterna. Por isso eu disse no slide anterior qual é a decisão a tomar enquanto ainda há tempo: nascer de novo. E eu separei alguns pontos de lições práticas do capítulo 20. Por exemplo, o plano satânico de Satanás sempre foi matar, roubar e destruir. Muito bem, repetindo, o plano satânico de Satanás, deste maléfico indivíduo, sempre foi matar, roubar e destruir, com os enganos da sua boca, assim como o dragão, como é chamado,
que expele fogo consumidor com a sua boca. Outra lição: durante toda a sua existência na humanidade, ele procurou diluir a verdade de Deus, fazendo-a meia-verdade. Com isso, Satanás criou o sistema religioso, ou seja, todas as religiões, inclusive esta chamada agora evangélica, para que o homem possa se achegar a que mais lhe agrade. Então, Satanás preparou as religiões para dar opções aos indivíduos que vão rejeitar a verdade de Deus, para ver qual religião que mais lhe agrada. Por isso, existem mais de 3.000 religiões no mundo. Qualquer pessoa pode escolher a que mais lhe trará conforto. E por último, os seres humanos foram criados para adorar. Todos os seres humanos. Porque receberam o DNA de Deus para viverem a vida de Deus neste âmbito. A decisão do ser humano não é se vai adorar ou não, mas a decisão é quem adorar. Por isso, não é uma questão de fé, não é uma questão de sonho, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de decisão. A quem o homem vai decidir para adorar? A ele mesmo, as mentiras de Satanás ou as verdades de Deus? E muito bom, chegamos no questionário do capítulo 20. Chegamos ao final de nossa aula do capítulo 20, com estas 5 perguntas que preparei para você, com carinho, para que você possa, através deste questionário e de todos os outros, fazer uma recapitulação da aula que fizemos. A primeira pergunta é a seguinte: João viu um anjo que tinha na mão uma chave e correntes. Por qual motivo? Segunda, que almas João viu no céu? Terceira pergunta, explique o que significa a primeira ressurreição. Quarta pergunta, o que acontecerá quando Satanás for solto do abismo? E quinta e última, descreva sobre o grande trono branco. Muito bom ter você. E tem sido para mim um motivo de muita alegria poder já estar no capítulo 20, ministrando estas aulas para você e sabendo que você tem chegado, tem estudado, tem feito os questionários, eu tenho acompanhado, tenho dado as notas e para mim é de suma alegria. Importante ter você fazendo estas aulas e, mais do que isso, tirando lições práticas para a sua vida pessoal e compartilhando com outros estas aulas. Você tem total permissão para divulgar, para encaminhar, para compartilhar as aulas de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Espero você na próxima aula, se Deus assim permitir. Até lá!